O São Paulo vive agora uma das maiores reformulações de sua história e o diretor, o CEO lá do futebol do São Paulo, Márcio Carlo Magno, ele realmente não está parado não, hein? E o Júlio Casares soltou nota oficial para falar do São Paulo e daquele escândalo envolvendo Mara Casares e Douglas Schwartzman, e que claro que o buraco é mais embaixo, mas pelo menos a nota oficial que eu vou te contar aqui agora, ela é uma coisa realmente para dar um conforto no coração do torcedor são paulino que estava muito desesperado. O Brenner surge agora como uma bomba para voltar para o São Paulo Futebol Clube no momento em que o próprio Luciano deve sair do São Paulo. Eu vou te contar o que o empresário dele falou, é algo estarrecedor, é realmente muito forte, sabe? Muito forte mesmo, não é preocupante, mas é muito forte. E tem também uma tentativa de mudança de estatuto agora feita pelo próprio Casares, o que vai permitir que o São Paulo vire SAF. E por falar em SAF, eu vou te atualizar do que foi a surpresa de Diego Fernandes ontem, no dia 16, e o que ele fez, qual que é o plano dele, o que está por vir no São Paulo. Vem comigo que vai ser um vídeo o mais completo que você vai conseguir ver por aí. Eu vou te atualizar de tudo, com o maior prazer do mundo. Faço tudo aqui. Mas para você chegar e me dar aquela moralzona, chega no like, até para eu saber se você tá gostando, curtindo trampo aí, tá? E vai ser muito bacana. Chega nesse likeão e muito obrigado por tudo, muito obrigado por fazer parte comigo dessa família que só cresce. E se você estiver vendo o vídeo aí, que se inscrever no canal, você é meu convidado de honra pra chegar junto com a gente aqui. Tamo junto? Obrigado, meu povo, vamos lá. É assim, ó. O São Paulo solta uma nota oficial na pessoa do Júlio Casares falando ali. A nota vem do São Paulo, o Casares posta na rede social dele e ele coloca algo que nós precisávamos ouvir. Que o que aconteceu com os ingressos é um escândalo real e que não vai ter, passação de pano da diretoria, independente de grau de parentesco, de amizade e tal. E quem está caindo nesse momento, que foi realmente afastado do São Paulo por si próprio, é Mara Casares e também o Douglas Schwartzman. Douglas Schwartzman, ele tá envolvido em alguns outros escândalos já. Ele é o tipo de cara que ele tem ali muita moral política dentro do São Paulo. É o tipo de cara que era gestor da categoria de base, sabe? Então é um cara, assim, gigantesco nesse ecossistema maligno que o São Paulo acabou vivendo, né? O São Paulo, como nós conhecíamos nas décadas anteriores, era um São Paulo muito maravilhoso, gestões, assim, exemplares, um time modelo de gestão a ser seguido por rivais e até mesmo times da Europa que mandavam jogadores pra cá pra se curarem fisicamente aqui no São Paulo. Esse São Paulo, ele meio que deixa de existir com as 3 últimas gestões. Então, era o fundo do poço de fato. Quando o Casares coloca na nota que ele tá também perplexo, claro que ele tá se desviando da bala também, mas ele coloca essa perplexidade e que vai ter uma análise, né, um estudo ali externo. Então eu achei que ficou muito bom. Então eles pegam uma consultoria externa para analisar o caso e culpar todo mundo que merece ser culpado agora. Então esse Douglas Schwartzman se afasta e a Mara Casares também. E aí o São Paulo, ele aparentemente está tentando se reformular, né? Nós tivemos aí o escândalo, tem alguns escândalos recentes. Um deles é desses ingressos aí, do áudio vazado. O outro escândalo é o da caneta emagrecedora, que também teve o médico lá desligado. Esse Márcio Carlo Magno, ele me parece um cara muito bem intencionado ultimamente no São Paulo. Não dá pra falar que ele é bom nem que ele é ruim, mas as atitudes dele ultimamente, elas têm sido boas. Eu sei que por falar isso, muita gente vai falar, Juba, você tá passando pano, não critica a diretoria. Eu sou o que mais critica. Se você acompanhar 2 canais falando o dia inteiro do São Paulo, talvez tenha alguém que critique igual a mim, mas eu critico muito. Agora, quando eu vejo coisa boa acontecendo, não posso deixar de falar também, que aí também seria errado. Agora eu tô vendo que o Carlo Magno demitiu todo mundo que nós queríamos, né? Daquele pessoal de departamento médico, fisiologia, fisioterapia, preparação física, sabe? Então tá todo mundo caindo, rodando ali, tá dando uma reviravolta. Eu acho que o São Paulo, ele tem um time muito bom mesmo, que se tivesse completo, teria sido competitivo demais esse ano aqui. Agora, os caras não jogam e tem que ser atribuído isso à parte médica, né? Então, essa parte médica foi totalmente mudada ali pelo Carlo Magno. Então, não dá pra não aplaudir esse tipo de atitude. Ele é um cara que tá falando ali que ele é sério,
que está trabalhando exaustivamente, como de uma maneira insana, são palavras dele, e eu acho que isso aí para mim é uma coisa muito boa. A gente vê lá a telha quebrar lá no São Paulo, a água caindo ali, sabe, jorrando a água, a galera vem tirar sarro do São Paulo, sabe? Então o cara trabalhar exaustivamente pelo São Paulo é trabalhar por nós, é trabalhar pelo tricolor paulista. Uma telha quebrada, quem nunca, né? A telha quebrou por causa do vento e começa a cair água lá dentro. Tem aí estátua de empresa do careca lá, a estátua caiu. Sabe? Então, assim, no São Paulo é tudo vergonhoso, no resto não, foi a chuva. Não, no São Paulo também foi a chuva. Então eu tô torcendo aqui, não é achando, nem afirmando, eu estou torcendo para o Casares, junto com esse Carlos Magno, conseguirem modificar o São Paulo imediatamente. E para melhor, fala-se muito que o São Paulo chegou no fundo do poço, chegou mesmo. E é dali, não tem como descer mais. Agora nós temos que subir. Pelo menos essas modificações de Belmonte, Mara Casares e Douglas Schwartzman, médico da caneta, isso tudo aí já é uma coisa que ficou escancarado como a maior vergonha da história do São Paulo, uma das maiores. Então agora é só pra cima. Agora o São Paulo vai vai ficar com superávit, vai contratar jogadores, caras mais fortes e o Crespo vai se virar agora, mas o negócio vai ficar bom pro nosso lado. Tô dizendo pra vocês. O Júlio Casares solta essa nota e depois também sai uma reunião que o Casares chamou a reunião lá pra falar com o pessoal lá de dentro mesmo. Eles chamam lá de... Como que é o pessoal da coalizão, que é a galera toda ali de dentro da política lá, não convém falar quem é da coalizão. Mas ele tá pedindo agora uma mudança de estatuto para permitir que os votos sejam muito menores para poder fazer o São Paulo virar SAF. Então o São Paulo quer tirar a mamatinha de alguns conselheiros lá, que estão mamando realmente no São Paulo, para virar SAF. Essa SAF não é passar o mando, o São Paulo é de um dono, nada disso, mas investidores terem essa participação. Quando o investidor vem de fora e coloca dinheiro, ele também quer o resultado, ele quer auditar, ele quer fazer uma auditoria também. O cara vai lá, coloca lá 100 milhões, outro vai por 100 milhões, outro põe 100 milhões, você consegue uma grana pesada. Aí esses caras que colocaram esse dinheiro, eles têm o direito, e eles fazem isso, de auditar o que está acontecendo. Então, no mínimo, o São Paulo ganharia muita grana e deixaria de ser a casa da mãe Joana de meia dúzia de conselheiro mequetrefe. E isso, pra mim, é formidável. E sendo o Casares tentando isso, eu vejo com bons olhos. Se o Casares sentar em cima da regra e falar aqui não tem SAF, nós estamos ferrados. Agora, se for dessa maneira, eu acho que o negócio pode mudar e muito. Não tem mais o que o Casares fazer de ruim lá, você percebe? Tudo de ruim, danificar a base, o time principal, departamento médico, técnicos duvidosos e questionáveis, como o Carpini, Zubeldia, Crespo, um monte. Duvidou, no máximo a dúvida. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é dúvida. O único técnico que veio que era certeza era o Dorival. O resto é tudo técnico questionável. Então, o Crespo, ele já foi... O Júlio Casares já foi pro fundo do poço. Não tem o que piorar mais. Agora é só melhorar. E eu acho que a maré tá virando pro nosso lado. Aí tô muito esperançoso para que vire mesmo. Então, o Carlos Magno e Júlio Casares tá na mão de vocês, cara. Nós estamos aqui de olho, cobrando e torcendo. Mas está na mão de vocês e tomara que dessa vez o São Paulo realmente consiga dar essa volta por cima, que deve ser incrível. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena demais comentar aqui é esse post, essa postagem, essa manifestação do Diego Fernandes. Depois eu falo do Luciano do Brenner, a gente já fala de mercadinho. O Diego Fernandes tinha uma surpresa pro dia 16. E ele vem e faz a surpresa. Ele coloca uma postagem, que nada a ver aquilo ali, é uma postagem que coloca o São Paulo nas glórias, voltando das glórias e glórias e glórias, Tele Santana, Cilinho, Valdir Pérez, ele vai colocando a glória, né? E aí a glória a gente vai ter aquela nostalgia, aquela saudade. Dali a pouco ele mostra os jogos recentes, o 6-1 do Corinthians, o 6-0 do Fluminense, vergonhas atrás de vergonhas e coloca, ó, o São Paulo já foi muito, agora o São Paulo está com problemas, com muitas dificuldades, e eu tô aqui para ajudar. E eu quero ajudar e coisa e tal. Então ele não fez nada a mais do que a gente estava esperando. Ele tá batendo na porta do São Paulo, o São Paulo não está abrindo a porta, então ele tentou chutar a porta e trazer a opinião pública pro lado dele. Quem que é a opinião pública? Somos nós. Então hoje nós olhamos pro Diego Fernandes como uma esperança de investimento, né? Agora, o São Paulo tem que abrir as portas para esse tipo de investimento. E pelo que eu entendi da última movimentação do Casares na tentativa de mudança de estatuto, é exatamente o que o
Casares está tentando fazer, abrir portas para caras como o Diego Fernandes. Pode ser o Diego Fernandes, pode ser Galápagos, pode ser um fundo de investimentos, que a Galápagos já é isso, mas trazer um outro tipo de fundo. Então, assim, vamos esperar, mas com a esperança mesmo de que vai dar certo, porque eu acho que agora vai. E aí o Luciano, jogador do São Paulo, ele está praticamente fora do tricolor, hein? O que aconteceu ontem foi um divisor de águas. Raramente a gente vê esse tipo de coisa. Nós vemos, né? O Gabigol não vai ficar no Cruzeiro, não quer mais. Aí ele bate aquele pênalti, né? Nojento, né? Falar a verdade. Eu tava torcendo muito pro Cruzeiro, aquele pênalti foi nojento. Mano, nojento, grotesco aquilo ali. E aí é pra culpar o cara mesmo. Dá um picão pro alto, chuta com raiva. Aí é um chute modorrento, passivo, idiota. Sabe? Que tem que pagar. Um cara desse é ridículo, cara. Então, você vê, o cara tá fora do Cruzeiro. São notícias assim que a gente já tá acostumado. Mas ela é um pouco chocante. Agora, quando vem do Luciano, que chegou no São Paulo acho que em 2019... 2020 é certeza que ele estava lá, eu não lembro 2019, mas 2020, com o Diniz, certeza que ele estava lá numa troca com o Everton. O Everton, ponta esquerda, que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, acabou no Grêmio, na troca com o Luciano. Esse Everton, salvo engano, já está até aposentado, sei lá. Mas o Luciano... ele é o tipo de cara que chegou faz muito tempo. São pelo menos, no mínimo, 6 anos de São Paulo. Então, 5, 6 anos, né? Ele tem uma entrega legal de gols, mas assim, ele não tem uma entrega legal de títulos. O comportamento dele em campo agrada a alguns, outros não agrada nem um pouquinho, que é meu caso. Não gosto daquele comportamento em campo. Acho sim que ele é o purpurina. Sabe o que é o purpurina? É o que quer aparecer mais que os outros. Então eu acho que o Luciano, apesar de querer, ele joga muito pra torcida. É diferente, por exemplo, do Lugano, do Rogério Ceni, do Luiz Fabiano. Aqueles ali também queriam muito vencer. O Rogério Ceni é uma pessoa que perdia a linha, o Lugano dava no meio dos outros e o Luiz Fabiano ou ganhava na bola ou era expulso. Então, assim, esses tipos de caras, eu realmente acho que eles estão fazendo o temperamento deles e colocando em campo. Um cara igual o Luciano, eu acho que nem é. Ele tá meio que teatrinho, meio fingindo ali, tá muito bravo numa outra frequência em relação ao que o jogo pede, sabe? Então eu acho que o Rian Francisco na base tá surgindo. Não acho que o Luciano iria atrapalhar a carreira do moleque, mas também não acho que iria querer ajudar, sabe? Quando o Lucas Moura nasce pro futebol, 2011, ali o que o Rogério Ceni faz com ele, o Luiz Fabiano, acho que é outra coisa. Então o Luciano, entre altos e baixos, coisas boas e coisas ruins, eu acho que ele fica no meio termo ali. E pra título, pensando no tempo que ele está no São Paulo, eu acho que ir embora agora seria o caminho correto. Ganha muito, tá há muito tempo, já entregou o que tinha que entregar. Queremos uma renovação, queremos novos médicos lá, novos fisioterapeutas, fisiologistas, queremos novo técnico muitas vezes, queremos novos atacantes. Por que não querer um novo cara pro lugar do Luciano? Acho que é saudável ele ir para outro time, vai ser bom para ele e também pro São Paulo. E o empresário dele vem a público e pau, destroça. Falou, não acho que fica, não sei se fica, o futuro não é certo não, o São Paulo vai ter uma briga muito grande para segurar o Luciano aqui, coisa e tal. Parece que estamos falando do Raí, do Rogério Ceni. Quem é o Luciano para o São Paulo ter que ter uma briga muito grande para segurar ele aqui? Meu amigo, vai com Deus. Tem 99% de certeza que vai ficar. 1% de dúvida sequer, vai embora por causa desse 1%. Não agregou em nada. Era reserva no Paulista, cara, quando o Crespo ganha em 2021. Era reserva na Copa do Brasil quando o Dorival ganha em 2023. Agora que Caleri machuca, André Silva machuca, Rian machuca, Lucas machuca, Oscar machuca, estávamos nas mãos do Luciano ali. O que ele entregou? Jogou mais que o Bobadilha? Não. Jogou mais que o Marcos Antônio? Não. Jogou mais que o Ferreirinha? Jamais. Sabe, jogou mais do que quem? Pau com o Tapia. A entrega, claro que ele é 1000 vezes mais jogador do que o Tapia, mas a entrega do Luciano e do Tapia em 2025 é parecida. Dois horrorosos. Dois caras ruins, com a diferença que o Luciano entregou a rapadura ali contra a LDU na Libertadores. Então, assim, não tô aqui culpando o Luciano, só estou dizendo que ciclos se encerram e eu acho que o dele já deu o que tinha que dar. Agora ele tá com dúvida, o empresário procurando clube para Luciano e nós vamos ficar aqui, não, Luciano não vai embora não, tô com medo, vai embora não. Aqui se lasque, vá com Deus, cara, já foi tarde, sinto muito. E pra melhorar essa saída do Luciano, o jornalista Alexandre
Pretzel, que é um cara veterano aí no mundo do futebol, né, São Paulino, e ele tem uma notícia aí que o São Paulo tá fechando com o Brenner. Ele não crava que está fechado ainda, ele fala que tá em conversas, tal, mas conversas avançadas e que muito em breve o São Paulo deve fechar com o atacante Brenner. O Brenner, ele foi do São Paulo da equipe de base, acaba no Fluminense emprestado, porque o São Paulo não conseguia utilizar o Brenner, não tinha a qualidade necessária para jogar no São Paulo Futebol Clube. Eis que o Brenner vai numa troca com o Calazans bizarra, depois o Brenner volta a pedido do Diniz e quando ele volta, ele mete mais gol do que o Pedro. Era isso. Luciano e Brenner tinham mais gols por minuto jogado do que Pedro e Gabigol. Esse número existiu. Eu sei que é assustador, né? Então Luciano e Brenner precisavam de menos minutos para fazer um gol do que Gabigol e Pedro. Sim, isso aconteceu. Então, o Brenner, ele voltando pro São Paulo agora, ele volta em forma, ele volta magrinho ali, aquele mesmo futebol, não bate cabeça ali com o Caleri, a posição, apesar de ser a mesma, são características muito distintas, muito diferentes ali do futebol, o que daria um pouco de atraso ali é pro Rian Francisco. Mas o Brenner, se jogar a bola que jogou no São Paulo em outrora, ele vai tirar a posição do Caleri, do André Silva, vai disputar a posição com o Rian Francisco, que é um fenômeno da centroavância do time de São Paulo. Centroavância existe? Acho que não, né? Mas assim, o Brenner voltar pro tricolor agora é muito plausível. Não tá brilhando nesses times que ele vai aí, acho que é Cincinnati, o Dinese, fica jogando nos times aí que de uma categoria horrorosa, que não é categoria para um cara da base do São Paulo, sabe? Então ele voltar pro São Paulo hoje, ele não vai, mas ele fez poucos gols. Mas recebeu o toque de quem? Recebeu o passe de quem? Agora jogando no São Paulo, com o Marcos Antônio, com o Lucas Moura recuperado, com o Ferreirinha que joga para dar assistência, eu acho que o Brenner encaçapa ali no São Paulo e acaba como artilheiro nacional. Claro que tem o Pedro, que nós temos que olhar para aquele Pedro com um pouco de até inveja boa, né? Fala, puta, esse aqui joga bola. Tirando o Pedro ali, o Brenner pode tentar brigar numa artilharia. Por que não? Ele tem qualidade para isso. Eu adoraria ver o Brenner no São Paulo. E você, gostaria? Fala comigo aí, vai! O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto! Abraço, meus amigos! Até a próxima. Valeu!